tudo bem com vocês? Estamos na aula 156, nós vamos continuar. Lembram que na última aula eu fiz a 156, o exercício 1, 2 e 3. Então hoje eu vou fazer o exercício 4 e 5 que ficou faltando. Eu dividi a aula 156 e vou dividir a aula 157 para que aqui nessas 2 semanas de aula que faltam para acabar, eu tenha vídeos mais curtos para vocês, porque meus vídeos foram vídeos mais longos, né? Às vezes um pouco cansativo. Tentei fazer o mais criativo possível para que vocês tivessem e chegasse algum vídeo interessante para vocês e não estressassem tanto na hora de assistir. Na semana que vem, que vai ser a nossa última aula, a aula 157, eu também vou dividir ela em 2 momentos. Não deixem de assistir para que a gente possa encerrar esse 2020 e jogar a chave fora, né? Espero que os meus vídeos tenham ajudado vocês e vocês sabem que quando vocês precisarem é só chamar, tá bom? Bora pra aula? Fala galera, vamos para mais uma aula. Nós vamos na parte 2 da aula 156 que a gente viu na aula passada, que foi interpretando textos e gráficos. Eu fiz com vocês o exercício 1, 2 e 3 e agora nós vamos fazer o 4. É um exercício do Enem, vou pôr o gráfico aqui para a gente poder visualizar e ele fala o seguinte. O gráfico abaixo mostra a área desmatada da Amazônia em quilômetros quadrados a cada ano no período de 1988 a 2008. Então eu tenho aqui um gráfico que eu tenho na vertical aqui os quilômetros ao quadrado, que eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil, está de 10 em 10 mil, e tenho aqui os anos do período que ele pediu, de 1988 a 2008, na linha horizontal, certo? Então, veja que em 98, a área desmatada foi acima de 20 mil e de 98 até 91 houve uma queda nesse desmatamento, chegando a quase 10 mil. Aí começou a ter um novo movimento crescente de desmatamento, teve um pico gigante de 94 a 91 e depois também teve um declínio gigante, acho que pelo fato de neste ano ter tido um pico muito grande, houve uma interferência aqui na fiscalização, acabou acontecendo um declínio e isso foi subindo novamente até 2004, caindo até 2007 e cresceu de novo em 2008, certo? Eu quero o seguinte, as informações do gráfico indicam o quê? Vocês têm aí 5 alternativas que eu vou colocar aqui para vocês para a gente poder fazer a leitura. Vou empurrar esse gráfico aqui em cima e vou pôr a perguntinha aqui, ó. As informações indicam que o maior desmatamento ocorreu em 2004. Vamos lá, em 2004 ele teve um grande desmatamento, mas não foi o maior, foi menos de 30 mil, ó. E o maior desmatamento ocorreu em 95. Se a gente colocar uma régua aqui, ó, a gente nota que ele não foi o maior desmatamento em 2004. Teve um ano maior aí. Então, não é essa informação correta. A área desmatada foi menor em 97 do que em 2007. Se a gente observar em 2007, a área desmatada aqui, ó, e em 2007, passe um traço para vocês verem, ó. A área desmatada em 2007 foi menor, não foi em 97. Então, não é verdade, é a letra B. A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 98 e 2001. Se eu pensar no período de 98, que está aqui, ó, a 2001, esse período aqui, ó, ele não foi constante. Veja, teve decréscimo, acréscimo de desmatamento. Não foi constante, não é a letra C. Na letra D, a área desmatada por ano foi maior em 94 e 95 que entre 97 e 98. Vamos ver. Entre 94 e 95, eu tenho uma área com um desmatamento bem grande. Veja que ele teve um acréscimo bastante considerável, porque em 94 e 95
foi menos que 2020, de que 20 mil quilômetros quadrados. De menos que de 20 mil quilômetros para 30 mil quilômetros. E o ano de 97, que tá aqui, ó, 97, a 2007, 97 a 98, o crescimento foi pequeno. Veja que ele cresceu, o desmatamento pouco. De 97 para 98 foi menos que 15 mil, né? Então, o maior crescimento foi aqui, então, por isso é a letra D. Se eu for olhar a letra E, o total da área desmatada de 92, 93, 94 é maior que 60 mil? Não, né? Não tem nada maior que 60 mil aqui. A área desmatada não foi maior. Então, olha, 92, 93, 94, a área desmatada chegou entre 10 mil e um pouquinho mais do que 10 mil, tá? Aproximadamente uns 15 mil. Então, a resposta correta é a letra D. Agora, no último exercício nosso, é o exercício 5, e ele diz o seguinte: com os dados do Censo Demográfico de 2000, apresentados no gráfico a seguir, pode-se constatar que a redução na taxa de analfabetismo no Brasil é uma tendência que já vai sendo seguida desde a década de 40. Observe a partir de 1980, quando essa taxa foi de 26%, essa redução é representada por um gráfico linear. Então, vamos ver esse gráfico. Veja que eu tenho o gráfico aqui, que é um gráfico linear de linhas, né? Então, a evolução temporal da taxa de analfabetismo no Brasil por década, os valores são aproximados. Então, eu tenho na vertical aqui a taxa de analfabetismo em porcentagem e na horizontal os anos de 1940 até 2020. Eu tenho aqui que, em porcentagem, a taxa de analfabetismo em 1940 foi de 56% e veio decaindo década a década até 2020. Que ele diz que em 2020 eu tenho quase nada de taxa de analfabetismo. O que a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas, enfim, porque a gente tem os analfabetos funcionais, que é aqueles que leem e não interpretam o que leem. Então, eles são analfabetos, só que eles consideram como alfabetos porque sabem ler e escrever o nome. Então, eles indicam aqui que é quase 0% a taxa de analfabetismo no Brasil. Então, veja que a pergunta que eu quero sobre esse gráfico é a seguinte: supondo que essa tendência se mantenha, em que ano a taxa de analfabetismo no Brasil será exatamente igual a 5%? Ele quer saber esse período aqui, ó. Tá vendo? Esse período não tem a porcentagem. Veja que os resultados aqui, ele vai de 2013 até 2017, que está entre este espaço aqui. Ele quer saber os 5%, em que ano que ele vai ser, em que ano que os 5% vai estar sendo a taxa de analfabetismo? Será que vai ser em 2003, 2014, 15, 16 ou 17? Então, é esse espaço aqui entre 2010 e 2020, em que ano vai ser exatamente os 5%? Seguinte no gráfico, observe isso, olhe, que ele fala que essa tendência se mantenha constante em que ano o analfabetismo será considerado 5%. Veja que de 26 para 20 caiu 6 pontos percentuais. E de 20 para 14 também caiu 6 pontos percentuais. Vamos supor que essa tendência continue decaindo e seja constante. Ela vai cair 6 pontos percentuais. Mas para que os 14 caia no 5%, você tem que fazer uma continha. Veja bem, ó, 14 menos 5, eu preciso que caia 9% para chegar, 9 pontos percentuais para chegar no 5%. Então, para cair 9 pontos percentuais e chegar no 5% que eu tô querendo, veja que na década ele caiu 6 pontos. Se eu pegar esses 6 pontos e dividir por 10, por ano ele caiu 0,6 pontos. Então, eu vou pegar o 0,6 e vou multiplicar por 9, ó, 0,6
vezes 9 pontos percentuais, porque se for 10, ele vai dar 6 pontos, ele vai dar 5,4 anos. Então, se eu estou em 2010, ele vai cair 9 pontos percentuais daqui 5 anos e meio, que na verdade vai ser 2010 mais 5 anos e meio, vamos arredondar para 5, vai dar 2015, que é a letra C. Certo? Espero que vocês tenham entendido. A aula hoje está no fim. Espero também que vocês tenham gostado. E semana que vem é a nossa última semana. Não percam, hein? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!